Queridos, graça e paz. Sou grato a Deus pela regalia de servi-los com a exposição da palavra. Hoje falaremos sobre a cura do cego Bartimeu. Para tanto, abram as vossas Bíblias em Marcos capítulo 10, versículos 46 ao 52. Assim está escrito: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Queridos, para fins didáticos, iremos dividir essa passagem bíblica em 4 pontos: a necessidade de Bartimeu, o clamor confiante de Bartimeu, a cura de Bartimeu e a decisão de Bartimeu. Contudo, antes de nos debruçarmos nessa passagem propriamente dita, vamos nos ambientar. Marcos escreveu esse evangelho que leva o seu nome para mostrar a divindade e messianidade de Jesus. E o versículo-chave desse livro está no capítulo 10, versículo 45, onde lemos: Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E a narrativa que fizemos leitura serve a 3 propósitos. Primeiro, evidencia a divindade de Jesus, pois somente Deus pode dar visão aos cegos. Segundo, evidencia a messianidade de Jesus, pois Bartimeu assim clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, por sua misericórdia, o atendeu. E por fim, essa passagem ilustra o chamado ao serviço que Jesus havia acabado de fazer aos seus discípulos nos versículos anteriores. Sim, os versículos 32 a 45, que iremos nos inteirar agora, mostra que Jesus chamou os seus discípulos ao serviço. Ele também disse que veio para servir, e no texto que lemos, ele demonstra isso ao servir ao cego de Jericó. Em Marcos 10, 32 a 45, que antecede o nosso texto, Jesus com seus discípulos estão indo em direção a Jerusalém, pois lá era o destino determinado pelo Pai, onde Jesus faria a expiação por meio de sua morte sacrificial. E mais uma vez, Jesus diz a eles que seria entregue nas mãos dos pecadores, mas que ressuscitaria ao 3º dia. No versículo 35, Tiago e João se aproximaram de Jesus, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedimos. No versículo 36, Jesus lhes disse: Que quereis que vos faça? Essa, irmãos, é uma pergunta muito parecida com a que Jesus fez ao cego de Jericó, no versículo 51. Porém, como nós veremos, a resposta foi totalmente distinta. No versículo 37, eles disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Tal pedido pressupõe desejo por posição. Adiantando a narrativa, Jesus disse que o assentasse à sua direita ou à sua esquerda não lhe pertencia concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está reservado. E quando os 10 discípulos ficaram sabendo disso, eles começaram a indignar-se contra Tiago e João. Pelo que nos parece, eles almejavam muito uma posição privilegiada. Então, nos versículos 42 ao 45, Jesus faz um chamado ao serviço. Assim leio na Almeida Revista e Atualizada. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes:
Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. E como ventilado, irmãos, no texto em pauta, Jesus está ilustrando esse chamado ao serviço, ao servir o cego de Jericó. Dito isto, vamos ao primeiro ponto do sermão, a necessidade de Bartimeu. Olhem para o versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Queridos, na ida de Jesus para Jerusalém, era necessário que ele passasse por Jericó. E curiosamente, Marcos e Mateus asseveram que a cura do cego se deu quando Jesus saía de Jericó. Lucas, por sua vez, diz que isso aconteceu quando Jesus estava chegando perto de Jericó. Será que temos aqui uma disparidade, uma contradição? Certamente não. A questão é que havia duas cidades com o mesmo nome de Jericó. Uma cidade antiga, ainda parcialmente habitada, e outra mais recente, reconstruída por Herodes. Tudo indica que Jesus estivesse andando entre as duas cidades. Logo, Mateus e Marcos dizem que Jesus estava saindo da primeira cidade de Jericó, e Lucas que Jesus estava chegando perto da segunda cidade, também chamada de Jericó. E o texto diz que com Jesus e os seus discípulos havia uma grande multidão. Geralmente era assim. Jesus sempre estava rodeado de uma quantidade expressiva de pessoas. Por isso que quando Zaqueu procurava ver quem era Jesus, o texto de Lucas 19:3 diz: e não podia por causa da multidão. E na beira do caminho estava um homem sofrido e necessitado, que tem algumas características. Primeiro, ele é chamado de Bartimeu, filho de Timeu. Marcos aqui, irmãos, comete a chamada redundância literária, porque o nome Bartimeu significa filho de Timeu. E ele diz Bartimeu e na sequência explica filho de Timeu. Não era necessário ele dar o significado do nome na sequência, mas ele faz isso para esclarecer o seu público, que era gentio. Mas além de ser chamado de Bartimeu, esse homem que estava à beira do caminho era cego. Ele tinha uma deficiência visual. Curiosamente, Mateus e Lucas registram esse mesmo relato, mas diz que eram dois cegos, e Marcos registra apenas um. Será porque tudo indica que Marcos mencionou apenas Bartimeu por ter sido ele o mais fervoroso em seu pedido por misericórdia. Assim sendo, foram dois cegos que foram curados, mas Marcos destaca apenas a cura de Bartimeu. E é preciso notar que ser cego sempre foi e sempre será algo muito difícil. Imagina o ser humano ficar privado de contemplar a luz do dia, ficar privado de contemplar a beleza da criação. Imagine como é difícil ficar privado de contemplar a face dos seus entes queridos. Mas nesses dias, irmãos, ser cego era ainda mais pior. Isso porque ele era considerado alguém que estava debaixo do castigo, da punição de Deus. De fato, só existe doença por causa do pecado, mas nem toda doença é uma consequência direta de um pecado praticado. Isso fica mais evidente ao atentarmos para João 9, versículos 1 e 2. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Vocês perceberam que na mente dos discípulos, aquele homem estava cego, por ele ou seus pais terem pecado?
Esse, irmãos, era o entendimento predominante quando o assunto era deficiência visual. Assim deduzimos que esse homem, Bartimeu, ele sofria discriminação, mas não para por aí. O texto também nos informa que ele estava na beira do caminho mendigando. No mundo antigo, para a maioria dos cegos, a única opção era mendigar. Nessa época, os deficientes visuais não tinham direito à aposentadoria e dependia totalmente de alguém para lhe favorecer uma esmola para então sobreviver. De fato, era um homem necessitado de cura para sua cegueira, mas também necessitado da salvação. Agora que verificamos a necessidade de Bartimeu, vamos ao segundo ponto, o clamor confiante de Bartimeu. Leiam comigo os versículos 47 ao 50. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Bartimeu, irmãos, começou a clamar depois que ficou sabendo que Jesus de Nazaré passava, conforme nos informa o evangelista Lucas. E a partir daí, ele clama confiantemente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As palavras filhos de Davi é um título messiânico. Logo, Bartimeu está reconhecendo a messianidade de Jesus. Ele é de fato o Messias, o Cristo, o enviado de Deus, o descendente de Davi, que é ao mesmo tempo o Senhor de Davi. E ao reconhecê-lo, ele clama por misericórdia. Tem misericórdia de mim. No Antigo Testamento, irmãos, o clamor por misericórdia era dirigido ao Pai por uma pessoa que estava totalmente aflita. Percebam que, reconhecido da sua necessidade, da sua condição tão sofrida, Bartimeu clama por misericórdia. A ironia do texto é a seguinte: embora Bartimeu fosse cego dos olhos, ele conseguiu enxergar que Jesus era o Messias prometido. E isso está em contraste marcante com os judeus incrédulos daqueles dias, inclusive com os líderes judeus que não criam em Jesus, antes o rejeitavam. Fraternos, a postura de Bartimeu nos ensina que devemos clamar ao Senhor confiantemente. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, nos conclama: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. À semelhança de Bartimeu, nós também precisamos do auxílio, da ajuda, da intervenção do Senhor. Logo, precisamos atentar para o exemplo de Bartimeu e para o veemente apelo, como registrado na carta aos Hebreus. Mas no versículo 48, somos informados que enquanto Bartimeu clamava, houve oposição. Diz o texto: e muitos o repreendiam para que se calasse. Talvez, por se pensar que ser cego era um sinal da punição de Deus, o povo queria que o cego se calasse. Mas ele, irmãos, não se intimidou. Ele não desistiu a despeito dessa reprimenda. O texto diz: mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fraternos, como esse texto nos encoraja, apesar das oposições, da falta de compreensão, devemos continuar olhando para Jesus, como fez Bartimeu. O escritor aos Hebreus, a fim de encorajar os seus leitores que estavam sofrendo a não desanimarem, ele os convida a olharem para Jesus. Ouçam Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta,
e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Se nós almejamos, irmãos, não desfalecermos, precisamos focar em Jesus Cristo. E no versículo 49, em decorrência do clamor confiante de Bartimeu, Jesus Cristo ele parou e o mandou chamar. E chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. O texto bíblico, irmãos, nos informa que de imediato Bartimeu lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Pelo que tudo indica, essa capa era o único bem que Bartimeu possuía. Talvez à noite ele se cobrisse com ela, mas seu foco agora é Jesus. Ele levantou-se e foi ter com o Senhor. Povo de Deus, tal atitude por parte de Bartimeu nos ensina muito. Nós devemos nos desprender de tudo que tira o nosso foco. Atentemos para Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O embaraço aqui, irmãos, pode ser até coisas legítimas, mas se for impedir o nosso progresso espiritual, a semelhança de Cristo, deve ser deixado. Agora veremos a cura de Bartimeu. Notem o versículo 51 e o início do versículo 52. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Aqui, amados, Jesus faz uma pergunta difícil a Bartimeu. Digo isso porque ele tinha uma necessidade abrangente que envolvia todo o seu ser. Bartimeu, como lemos, está em contraste com Tiago e João, que pediram uma posição privilegiada. Bartimeu, por sua vez, disse: mestre, que eu tenha vista. Ele não estava, irmãos, pedindo status, ele não estava pedindo glória, ele não estava pedindo para ser exaltado no reino de Jesus, ele nem mesmo estava pedindo para deixar de ser pobre, ele simplesmente queria ser capaz de ver. E ele reconhece que Jesus tem poder para isso, por isso ele disse: mestre, que eu tenha vista. Mas a forma com que ele se dirige a Jesus é digna de nota. Ele disse: mestre. A palavra traduzida por mestre aqui é Raboni, que significa Senhor e Mestre. Nos evangelhos, somente duas pessoas se dirigiram ao Senhor desta forma: o mendigo cego e uma mulher que fora possessa por 7 demônios. Jesus então declarou: vai, a tua fé te salvou. Percebam, meus irmãos, que o milagre ocorreu de forma instantânea. De fato, o clamor de Bartimeu foi feito com fé no Senhor Jesus Cristo. E essa fé foi o instrumento com a qual Bartimeu recebeu a cura, recebeu o milagre. E por decidir seguir a Jesus pelo caminho, fica evidente que ele alcançou não só a cura da sua cegueira, mas também alcançou a bendita salvação. Mas embora Jesus disse a ele: vai, diz o texto que ele não foi, irmãos. E aqui chegamos ao quarto e último ponto da nossa prédica: a decisão de Bartimeu. Atentem para o finalzinho do versículo 52. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então percebam, Jesus o curou e disse: vai, a tua fé te salvou. Mas quando ele viu, diz o texto, que ele seguiu a Jesus pelo caminho. A decisão de Bartimeu ilustra o verdadeiro discipulado cristão, pois o discipulado exige que aprendamos com Jesus e que sigamos as suas pisadas. Em 1 João 2,6, João salienta: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Meus irmãos,
A maioria das pessoas cegas, tendo sua visão restaurada, gostariam de correr pela cidade a fim de ver todos os locais que eles têm conhecido apenas pelas descrições dos outros. Bartimeu não. Tão logo ele enxergou, viu Jesus e ele não queria nada mais do que segui-lo a Jerusalém. Esse, irmãos, é o desejo de todos os que recebem olhos para ver e ouvidos para ouvir a verdade do Evangelho. Ele deixa tudo para seguir a Jesus pelo caminho. Meus irmãos, essa foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Bartimeu clamou, alcançou misericórdia e decidiu seguir Jesus pelo caminho. Talvez eu pregue nesse momento para alguém que está desviado do caminho do entendimento ou nunca fora cristão. Você, meu amigo, pode tomar sua decisão hoje. Bartimeu era um necessitado de cura e de salvação, mas tomou a sua decisão. E quanto a você, não perde mais tempo. Não há garantia que amanhã terás outra oportunidade. Pois bem, meus irmãos, irei finalizar esse sermão fazendo duas aplicações práticas. Primeira aplicação: devemos ser sensíveis à necessidade alheia. Jesus Cristo veio para servir e serviu o cego de Jericó. Quanto a nós, a Bíblia assevera que fomos chamados para servir. Paulo, em Gálatas 5,13, escreveu: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Você conhece alguém que tem alguma necessidade? Você tem recursos para suprir tal necessidade? Se sim, então sirva. Em Gálatas capítulo 6, versículo 10, somos orientados a fazer o bem a todos, diz o texto. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Me permita, por gentileza, duas perguntas-chave. Você se considera um servo de Jesus Cristo? Como você demonstra isso em seu dia a dia? Segunda aplicação: devemos clamar ao Senhor com fé. Devemos clamar ao Senhor com entusiasmo. Bartimeu procedeu assim. Jesus parou e demonstrou a sua misericórdia. Sabemos que Deus é soberano e isso não deve nos incentivar a cruzar os braços e deixarmos de clamar por intervenção. Pelo contrário, é justamente por Ele ser soberano que devemos clamar e confiar em sua manifestação. Em Mateus 7, 7 e 8, assim lemos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Amém.